cara, estamos aqui hoje para gravar um react meu aqui do vídeo que acabou de sair, um ex-sócio do iFood versus 25 motoboys. Estou animado para ver como ficou isso daí. E só para vocês saberem de bastidor aqui, cara, a gente teve algumas questões aqui, o pessoal do iFood não gostou muito, enfim, é normal de empresa que cresce muito, que troca de sócios, né, como foi o caso, e o pessoal acaba querendo mostrar só a parte da história que eles querem contar, né? Então teve uma questãozinha aí com a própria empresa, algumas cartinhas aí que foram recebidas, mas a gente conseguiu liberar o vídeo, então eu vou ver, você veja também, acompanha aqui comigo, que eu acredito que ficou bem bacana, pelo que eu lembro do dia, ficou bem bacana. Eu não conhecia os motoboys aí que participaram, bem interessante. Vamos ver meu react, que eu tô realmente curioso. Ó, na introdução aqui, cara, é interessante porque enquanto tá rolando a introdução, o intuito desse debate, né, desse vídeo era realmente fazer um debate, não tanto briga, sempre acaba saindo uma coisinha ou outra, mas o intuito era realmente trazer um pouco de direcionamento, dar um pouco de voz, né, pros motoboys e tal. Em alguns lugares do Brasil aí tem tido greve dos motoboys, etc e tal. Cara, casa muito com o vídeo aqui, tá rolando a introdução aqui ainda. Tô lembrando da galera aqui que participou, né, do debate. Então foi bem interessante. Outra coisa legal também é que a gente fez de tudo para ser educado, digamos assim. Vamos ver ao longo do vídeo, se acontecer alguma coisa eu comento aqui. Bom, eu sou o Denis Nakamura, ajudei também um pouco a Log, a Rappi, a Pickup e vários outros aplicativos também de entrega. E agora eu tenho mais de 60 empresas. Então aqui, ó, contra 25 motoboys. Vamos ver o que vai dar isso. Boa, o primeiro tema é que os aplicativos de delivery, eles geram mais oportunidade de trabalho, de negócio, do que precarização. E aí, quem vem? Primeiras damas. Eu acho que primeiro a gente tem que acabar com esse mito de que os empresários são quem geram empregos e Deixei que a garante oportunidades para os trabalhadores. Todo mundo que está aqui trabalha porque precisa. Né? A gente vive no capitalismo e o capitalismo funciona assim. Vocês precisam da gente para gerar os lucros que vocês tanto se vangloriam. Então acho que tem que começar a pensar o que é a precarização. Feliz, a gente tem nos entregadores de aplicativo uma realidade que mais da metade da categoria já sofreu acidente de trabalho. Isso é um dado dos pesquisadores da Unicamp e também da Unifesp. Ou seja, um trabalho que gera precarização ao ponto de metade da categoria já está sofrendo com acidente de trabalho, isso não é precarização? Depois... Ó, isso daqui é interessante, rapaziada. Não sei quem viu, depois que a gente gravou, eu vi que a Virgínia aí, ela saiu em outros vídeos. Por quê? Porque ela tem esse jeito mais política, é meio militante mesmo, vai. Então, cara, o que ela tá falando aí, trazendo dados, enfim, claro que é bacana a gente saber dessas coisas, né? Todos saberem de acidente e tudo mais, mas, cara, não tem nada a ver capitalismo com o que a gente tá debatendo lá. E outra coisa, depois do debate ainda, e ela falou que é trans. Então, por isso que ela também participou aí de outros temas aí. Acho que a galera gostou dela porque ela tem essa facilidade aí de falar de outros temas aí, não só de motoboy, tá? Mas só um adendo aqui. A gente começa a navegar no GPS e volta lá pra esse tipo de senzala e escravidão. Porque a taxa de R$3. Pausa de novo. O que tem a ver senzala, escravidão com GPS e você pilotar a moto, ter que fazer entrega lá? Cara, é o que eu falei, não tem nada a ver. E o que eu tenho a ver com escravidão? O que o iFood tem a ver com escravidão? E acabou criando várias oportunidades aí. Tanto que se você vê a quantidade de motoboys que tinha antes do iFood e depois do iFood, cara, olha o tanto de trabalho que gerou e os milhões de reais que antes não iam para essas pessoas, enfim, agora está sendo distribuído, né, entre todo mundo. Então, só para desabafar aqui com vocês. Com mais entregas é escravidão moderna. Depois a gente pega e pensa no trabalhador de aplicativo. Escravidão que tem que moderna. Eles podem simplesmente CLT não participar se quiser. Para chegar num salário que, no final das contas, não banca a sua família. O DIEESE fala que o salário hoje tinha que ser R$7.000. E a gente, como entregador, tem que ter 4 mil por mês. Tá bom que o negócio aí, o DIEESE aí falou que tem que ser R$7.000. Beleza, legal a classe dos motoboys, né? Aí no debate tá querendo debater para chegar em R$7.000. Mas e quem ganha um salário mínimo? E quem ganha 2 salários mínimos? Cara, a maioria da população tá absurdamente abaixo, inclusive do que os motoboys reclamam. Eu não tô desmerecendo, todo mundo tinha que ganhar mais, sim, né? Seria legal. Só que, cara, tá reclamando de barriga cheia. Por mês? Quando consegue trabalhar as 12 horas por dia. Só que 12 horas por dia era o regime do quê? Da Revolução Industrial. Século XIX. E vocês chamam isso de moto? Trabalha 17, 18? Olha ela reclamando aí. Olha a minha cara. Dá uma olhada na cara que eu faço. E me segurando pra não xingar. Mas, cara, Revolução Industrial...
não tem nada a ver com papo aqui, reclamando que trabalha bastante. Você que tá assistindo, você é empresário? Você já conversou com empresário, cara? Empresário trabalha até dormindo, cara. No sonho você tá trabalhando lá, tendo pesadelo, etc e tal, fora as cobranças. Eu vi hoje, inclusive, empresário, se eu não me engano, trabalha umas 16 horas por dia, se não mais. E, inclusive... O perrengue não é trabalhar tanto assim, o perrengue é ficar pensando no trabalho 24 horas. Aí realmente enquanto você está dormindo, você está pensando no trabalho. Tanto que às vezes você acorda para anotar alguma ideia que você teve aí. Mas vamos lá, não tô aqui para reclamar. Trabalhar 12, 14, 15 horas por dia. A minha classe, a classe trabalhadora, lutou para encerrar esse tipo de jornada e garantir 8 horas por dia. E hoje a gente está lutando pelo fim da escala 6x1. Quem aqui não trabalha 6 dias por semana? 7 dias por semana? Então, essa é a realidade. Eu falei, empresário a nossa trabalha classe 7 dias por semana. Se organizou, fez o break dos apps e com isso a gente garantiu, inclusive, retomar a taxa de 7,50. Mas, cara, promoção, que vai pra um, não vai pra olha que coisa, ó. Acho que ela sentou aí na cadeira só pra expor as ideias, não pra debater, sabe? Ficou, acho que a gente tinha 20 minutos cada tema. Cara, ficou quase 10 minutos aí falando. Ó, vocês estão vendo aí. Eu vou pular até pra não ficar muito chato. Depois quem quiser assiste o vídeo oficial. Mas, cara, ó, blá, tava tão chato assim. Ó, dá pra ver pela minha cara, né? Mas eu tentei ser educado aqui, deixei falando, inclusive por ser mulher, né? Também. Então, tentei ser bem respeitoso, não interrompi muito. Mas, cara, tava dando um soninho aí. Até a gente tava falando aqui, né? O pessoal foi na gravação lá, tava nos bastidores lá. Cara, tava um friozinho gostoso aí. Só faltava me dar um cobertor no travesseiro pra deitar aí no chão e dormir enquanto ela falava. Mas, vamos lá. Foi divertido. Boa. Rapaziada, pulamos aqui pro quem dá o nome um pouco pra mais nós pra é frente, quem porque ela pilota, ele tava tá subindo uma moto. falando mais do mesmo, militando e tal, falando de escravidão moderna e tudo mais. Então, vamos pra alguma outra parte aqui mais interessante. O Vitor, ele não pode falar nada. Denis, seguinte. Falando que eu até não agora posso eu falar, entendi. dar o nome Você pros falou caras, que porque eu não sou motoboy. Exatamente do quê? De ir para um hospital e ficar com o joelho estourado? Assim, a precarização tá completa. Vocês, se não fosse a paralisação do ano passado, até hoje vocês iam estar pagando 6,50. Aliás, acho que vocês iam estar pagando menos. Então, assim, quando você fala oportunidade do que exatamente? Cara, é o que eu comentei. Desculpa, seu nome? Virgínia, com a Virgínia aqui. É a oportunidade. Cara, a oportunidade, porque eu já comentei aí 1 minuto atrás, melhor oportunidade que tem pra mostrar aqui. Na pandemia, infelizmente, muita gente perdeu emprego, né? Ia ficar sem renda, sem nada. E aí muitas dessas pessoas foram entregar comida aí, principalmente pro iFood, né? Não só pro iFood, mas pra outros também. Mas foram entregar aí. Cara, imagina o tanto de famílias aí que não teria sofrido mais, passado fome mesmo, enfim, se não tivesse aplicativos aí como o iFood, o Uber também, né? Tem uma época que podia andar com Uber com janela aberta e tal. Pode ser que o cara não ganhava tanto quanto antes, mas pelo menos não faltou comida no prato, né? Então, esse tipo de oportunidade aí que eu falo, principalmente aqui em São Paulo, né, nas cidades grandes, você vê a rapaziada que não teria com que trabalhar, o cara aluga a bicicleta, vai fazer entrega, então ele paga a bicicleta e ainda sobra uma graninha pra ele. Então, cara, imagina, as pessoas antes não tinham essa escolha não, agora tem essa escolha. Então é isso que eu falo, esqueci o nome dele, mas ele tá comentando aí, cara, porque pra ele tá tranquilo pegar a moto dele, sair de casa, ganhar lá seus 4, 5 mil reais por mês relativamente tranquilo. Tem sim esse risco de acidente, né? O pessoal é doido no trânsito. Tava vindo pra cá pro escritório agora há pouco, tava galera meio louca aí no trânsito. Mas o que eu tenho a ver com a loucura do trânsito? Realmente o que a gente faz aqui é gerar oportunidade. E a pessoa aproveita ou não, né? Depende do que ela quer, digamos assim. Então, você trabalhar em altura, você ganha periculosidade, é isso que eu tô falando. Então, mas qual que é a periculosidade que vocês estão pagando? 7,50 tá incluída a periculosidade? Se tirar... Pode pausar, ele tá reclamando aí do preço, cara. O preço é basicamente oferta e demanda. Tem muito motoboy, o preço cai. Tem pouco motoboy, o preço cresce. E o preço, ele se autorregula. O que é isso? O preço cai, começa a ficar desinteressante para alguns dos motoboys, eles começam a sair de entrega e começam a trabalhar com outra coisa que às vezes faz mais sentido para ele. E aí começa a fazer o quê? Começa a ficar menos motoboys e o preço sobe um pouco. É mais ou menos assim que funciona. É automático? Não, não é automático. O que a gente tá falando aí nessa parte do vídeo é que acontece isso
no mercado e aí os aplicativos eles regulam o preço, né? Então, opa, a gente está vendo que o serviço está ruim, precisa de mais motoboy. Então eles aumentam o preço, atraem mais motoboy. Ah, tá com muito motoboy, tá tranquilo. Então diminui o preço, enfim. É assim que funciona. Se não fosse assim, ninguém ia pedir comida porque ia ser caríssimo. Se fosse o preço que os motoboys estão querendo reivindicar aí. Cara, quem que vai pedir um hambúrguer de R$30 e pagar R$25 de entrega? Não vai, cara. Se o cliente não pede, não tem nem trabalho para os motoboys e os caras ficam reclamando aí. Beleza, que a tarifa vai ser, sei lá, R$20 a entrega. Beleza, mas não vai ter entrega. Dá uma pausa, por favor. Deixa eu desabafar aqui. Cara, é engraçado que muita coisa do que os caras falam aí no debate simplesmente daria pra responder. Não tá gostando, então sai. Mas a gente tenta ser educado, né? Ele tá reclamando aí, subordinação. Cara, toda empresa tem suas regras, toda plataforma tem suas regras e aí tem que andar conforme o jogo, cara. Não gostou? Realmente. Não gostou, vai fazer outra coisa, cara. Sai. Aí, ó, você pode escolher ser escravo. Sim, então vai fazer outra coisa, cara, se você acha que tá sendo escravo. Não, tudo bem, mas é porque você tá tentando descaracterizar com precarização. É a mesma coisa se você fosse falar pra uma pessoa lá na Revolução Industrial o que ela quer. Não quer morrer, entendeu? Olha, acho que ele entrou no da Virgínia aqui, aí começou a falar aí de Revolução Industrial. Talvez daqui a pouco ele fala de escravo, eu não lembro. Pra montar em cima delas, entendeu? Eu sou praticamente um CLT, só que eu não tenho a carteira registrada. É o que ele tá falando aí, ó, que é um sabor CLT. Não, mas tô brincando. Cara, é autônomo, não tem essa aí de obrigações, etc e tal. Cara, entrega se quer, não entrega se não quer, aceita a corrida, não aceita a corrida, isso com qualquer aplicativo, né? Mas muito bom. Ele tá reclamando aí de ser sabor CLT. Com o Uber lá em 2000 e bolinha, tá? E o mundo inteiro, ele tá começando a regularizar isso, ou regulamentar isso. Então, mas vocês têm que adaptar para a realidade do Brasil. Vocês pagam R$7,50. Vamos ver se você tem... Bom, agora vamos falar sério, pode pausar, por favor. Então esse debate aí, a gente foi convidado aí, a gente aceitou participar porque realmente precisa, né? Lembra que eu falei de oferta, demanda, o preço sobe, o preço cai e tal. A questão é que esse é um novo formato de trabalho. Já tem bastante tempo, né? O iFood já tem quase 15 anos, o Uber já tem 17 anos, o Uber e tal. É uma nova forma de trabalho, porque antes era o quê? Antes era realmente prestador de serviço puro e CLT, digamos assim, aqui no Brasil, em outros lugares. Agora, no mundo todo, existe esse novo formato dos aplicativos, né? Então, o cara é autônomo. Aqui no Brasil, não tem leis, né, para isso, então a gente teve que encaixar. A melhor forma que todo mundo viu de encaixar é basicamente na parte de PJ, né? Então, autônomo aí, que a gente fala. E aí, o mundo inteiro, não só o Brasil, tá discutindo aí de novas regras e tal. Por quê? Como é um novo formato de trabalho, precisa, sim, ter novas regras, né? Essa discussão, esse debate, inclusive, tá acontecendo porque não tem essas novas regras, então fica um lado contra o outro, né? Mais ou menos, para defender seus interesses, até os governos aí ajudarem a criar essas regras aí, mas de forma coerente, né? No Brasil eu duvido que vai ser coerente, mas boa. A moto que o pessoal mais usa, a 160. Quanto que custa hoje na Honda uma moto dessa? Cara, não sei. Pô, mas, cara, o que eu tenho a ver com preço de moto, com preço de gasolina também, que eu lembrei que ele falou em algum momento também. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu ando de patinete, eu sei que eu gasto de casa pra cá, de patinete aqui pra vir pro escritório, alugado ainda, R$12, se eu não me engano. Eu venho de metrô, às vezes também, quando tá chovendo principalmente, né? Tava pensando em comprar patinete eu sei o preço. Tava pensando de comprar aqueles baratinhos de quase 2.000 aí, 1.900 e pouco e tal, aqueles que até são dobráveis, só não sei se vai durar muito tempo, né, na minha mão. Mas, voltando aqui, cara, cada um tem sua questão aí. Tem nada a ver quantos caras gastam de gasolina, etc e tal. Isso daí é inflação. R$7 que ele tava reclamando agora há pouco, a tarifa lá. Que culpa eu tenho que a inflação existe, que tá comendo o nosso poder de compra, enfim, tudo fica mais caro. R$7 antigamente, cara, valia uma nota. Não sei quem se lembra. Quem lembra aí, tem algumas propagandas antigas aí que mostra, não vou falar a marca aqui, mas refrigerante mais famosinho aí, preto. Ele custava R$1,30, cara. R$1,30 a garrafona, né? De 2 litros. Que culpa tenho que agora custa R$12, eu acho que eu paguei da última vez. Beleza, ele reclama isso, mas, cara, não é comigo que ele tem que falar isso daí, não. É com... Pode continuar aí. Mas você conhece o seu mercado, Denis? Poxa, é complicado, hein? Tá, eu vou te falar então. Uma moto hoje custa 25 conto, 25 mil. Como que eu vou conseguir pagar uma moto de 25 mil recebendo R$7,50 por entrega? Cara, uma gasolina se ele tá reclamando, não, você tem 800 mil entregadores aí no Brasil usando, fazendo entrega e alugando as motos ou comprando as motos, cara, é porque funciona. A afirmação regular demais os aplicativos pode acabar prejudicando os próprios entregadores, aos aplicativos e ao governo. O governo é o que menos tá se lixando.
Tá? Os motoboys sofrem, o aplicativo sofre quando vocês param, todo mundo sofre, o governo está lá tranquilo. Tá? Mas tem que ser os três para criar essas novas regras. O grande problema, de novo, estava falando com o João, é que o governo, o sistema, está preguiçoso. Ele não quer criar regras novas, ele quer encaixar todo mundo no CLT. Mas você concorda comigo que manda no sistema também são os grandes empresários, né? Sim. As grandes empresas que regem também o país. Não, cara, você Sim. tem essa. Ó, você tem essa pausa visão aqui, isso daí é contrária, interessante. Não é empresário Ou- que virou político. É político que Lá é diferente. não deu tempo de comentar direitinho, mas, cara, olha isso. Então, realmente, são 3 pontos. Eu já falei isso aqui, mas eu vou detalhar um pouco mais. Tem o lado, no nosso caso aqui, dos motoboys, tem o lado dos empresários e tem o governo, né? Eu falei de criar regras e tal. Precisa desses 3 para criar as novas regras. E, realmente, o governo não faz nada, né? Ele é o que eu falei aí no vídeo. O governo preguiçoso, ele só quer tentar usar o que já existe e aí ficar não funcionando corretamente. E aí, olha que ele falou aí, tipo, quem manda no país são os empresários. Cara, não é. Não são empresários que viraram políticos, são políticos que viraram empresários, cara. Então, você pode ver em vários lugares do país, não todos, né? Nunca é todos, sempre tem exceção e tal. É o prefeito, é o deputado, é o senador, enfim, é o governador, enfim, que eles aproveitam do poder que eles têm e abrem empresa. É ruim? Maioria das vezes é ruim. Por quê? Porque o Brasil é o Brasil, né? Enfim, então esses caras acabam usando o poder deles para criar leis para beneficiar as empresas que eles têm. Pode ver por que político é rico no Brasil. Por causa disso, cara. Você vai ver na Europa, em alguns países um pouco mais decentes e tal, cara, tem político que é um trabalhador normal. Pega ônibus, tudo certinho. Então, realmente, aqui, o debate todo, eu tava tentando ser legal, né? E mostrar essa realidade aí pros motoboys, porque é isso. Os aplicativos e os motoboys têm que se unir para criar alguma coisa legal, sabe? Não ficar um batendo no outro. Se não fossem os aplicativos, cara, muitos entregadores estariam sem trabalho por aí. Comenta aqui, ó. Vai comentando aqui se você vai. concorda com isso ou não. Eu tô certo ou tô errado? Fala seu nome no microfone aí, mano. Bom, primeiramente, tudo bem? Prazer, Sou meu. o Júnior Freitas. Bom. A sua Júnior, afirmação boa, é o Júnior, seguinte, vamos ver. ela é totalmente falha. Você falou em oferta e demanda. Vamos lá. Se existe o cliente, se existe o restaurante, se existe o motoboy, se existe o cliente, o restaurante e o motoboy, por que a gente ficaria desempregado? Boa, assim, acho que o cara não entende aplicativo, ele faz muito. uma intermediação. Pausa aí só rapidinho. O cara não entende muito de escala, né? A gente tava pesquisando aqui, inclusive, a demanda já existia, né? Então, o restaurante contrata direto o motoboy. Beleza, mas como eu falei, inclusive esse foi um perrengue que eu sofri lá no começo do iFood também. Enfim, depois a Log também, né? Quando eu ajudei lá o Fabian, o Arthur. Só que falando aqui do debate, cara, o que ele não sabe é que o iFood, ou essas empresas, né, de aplicativo, no geral, eles potencializam o mercado. Tá? Então, o iFood, Airbnb, Uber, o que eles fizeram basicamente? Pegar recursos que estavam aí no mundo subutilizados e a gente organizou para que as pessoas utilizassem. No caso do iFood, né, as motos. Então, os caras, cada um trabalhava em outros lugares, provavelmente ganhavam menos, por isso que agora eles estão entregando para o iFood, que agora ganham mais. Só que a moto deles estava lá, um recurso que ficava lá na garagem, lá subutilizado, né? Uber é a mesma coisa, o carro das pessoas ficava lá na garagem, tudo subutilizado. E o Airbnb também. Quem tem mais de uma casa, 2, 3, enfim, casa de praia, etc. Eles começaram a pegar essas casas, né, que tava lá as moscas, né, as aranhas no caso, e colocar na plataforma, por quê? Para utilizar esse negócio aí e começar a ganhar dinheiro com isso. Então, os aplicativos no geral, eles vieram para potencializar o mercado. No caso aqui dos motoboys, a gente viu aqui que antes do iFood existiam aí 200 e poucos mil motoboys aí fazendo entrega aí. Agora é mais de 1,5 milhão, cara, mais de 1,5 milhão. Então, olha isso, mais de 1 milhão de pessoas que agora estão tendo a oportunidade aí de fazer entrega, tem seus riscos sim, como eles falaram, só que provavelmente se ele tá fazendo entrega, porque ele tá ganhando mais na entrega do que fazendo o que ele fazia antes. Cara, e além disso também, os aplicativos, né, vou falar do nosso aqui, o vermelhinho, a gente ajudou também a catalogar todo esse pessoal. Então, o que acontece? A gente acaba transferindo um pouco mais de segurança, né, para quem tá comprando comida, mercado, etc e tal, que agora você tem lá o rosto da pessoa, tem as estrelinhas, tudo mais. Então, mesmo que ainda não seja ideal, já é bem melhor do que antes. E outra coisa que também, a logística, cara, dá muito trabalho você fazer
fazer rota, você... Então, quando a gente começou com o iFood lá, no início, enfim, o iFood só ajudava a vender comida, não fazia entrega. E aí, qual que era o problema? Só restaurante que já tinha motoboy próprio que poderia fazer entrega. E aí era ruim pro iFood, porque tem vários restaurantes que não faziam entrega, que a gente gostaria de colocar na plataforma. E também, claro, tem também bastantes restaurantes aí que gostariam de vender no delivery, só que eles não queriam fazer essa logística. Então, lá em 2015 ou 2016, enfim, eu fui lá com o Luizão. O Luizão era nosso gerente de logística, porque na Disc Cook tinha algumas coisas de entrega. Eu e ele, a gente sentou lá para começar a potencializar essa parte de entregas do iFood. Então, lá atrás foi o começo. Depois isso virou iFood Prime, iFood Logística, enfim, nem sei mais que nome que os caras usam lá. Mas para quê? Para que a gente pudesse alugar, né, fornecer os entregadores para os restaurantes, para que as pessoas pudessem ter mais opção de compra, né? Ah, quero daquele restaurante, etc e tal. E o restaurante não precisasse se preocupar com logística. É isso, boa. Bora continuar aqui, senão eu vou ficar reclamando do vídeo aqui. 7 eu peguei o meu FGTS, se você quiser saber. Hoje você já não precisa mais, então por isso que você chama de porcaria. Porque muitos trabalhadores CLT, eles trabalham ali anos pós anos, junta o seu FGTS para poder adquirir um carro, uma casa, porque é a maneira que eles têm de poder economizar. Exatamente. Mas você pode economizar de várias formas. Isso não tem nada a ver comigo, mas, já que você falou, você acha melhor um trabalhador que ficou anos trabalhando numa empresa, pagando seu FGTS para o governo, e depois, quando ele sair do emprego lá, ele receber, 50 mil de FGTS, sendo que se o dinheiro estivesse na mão dele, e ele sim soubesse guardar, assim como o governo guardou o dinheiro dele, ele investisse minimamente numa renda fixa, cara. Os 50 mil que ele ganhou no FGTS lá, seriam 120, 130 conto. Não é muito melhor você ser o dono do seu próprio dinheiro, pegar esse dinheiro e investir como você quer, em vez de deixar o governo controlar essa porcaria? Por isso que eu falo porcaria. Quem fica com esses... Os juros existem. Esses juros que levou 50 mil para 120 deixa mil... eu só te fazer uma pergunta. Só um pouco mais Peraí, tempo. só. Pode Existem. O problema é que esses juros não ficou com o trabalhador, ficou com o governo. Sim, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que uma mãe de família, ela vai preferir em guardar 50 reais ou vai preferir comprar um pão e um leite para os seus filhos, se esse dinheiro for para a mão dela? Cara, eu sei que... É engraçado, porque tá falando basicamente, você acha que a mãe de família ela vai preferir ter 50 reais a mais ou ter 50 reais a menos? Então é isso que o governo faz, tá? Não sei como você pensa aí, você que tá assistindo. Tudo que aparentemente é um benefício pro trabalhador, né, no CLT, eu já fui CLT também, até não tanto tempo atrás assim, né? E fui já PJ, já fui CLT e agora eu sou empresário, né? Depois procura minha história aí na internet. Mas, cara, isso daí é interessante. Todo mundo que não pensa direito, digamos assim, chega e fala, não, o governo é bom porque ele pega o seu dinheiro e obriga você a guardar, né? Então ele pega lá o INSS, o empresário sim, ele tem que pagar a mais por conta dessas coisas aí, só que o governo ele pega do salário, colaboradores, né, do CLT, o governo tira aí, ele cobra do trabalhador o FGTS, o INSS, então é dinheiro que é do trabalhador, mas não tá na mão do trabalhador. Não vem com essa aí de, será que a mãe aí prefere 50 reais, se ela tiver 50 reais a mais, ela vai comprar leite pra criança, ou é melhor o governo ficar com esses 50 reais e guardar pra mulher? E ela ficar, o quê? Sem leite? Não tem discurso bom aí desse lado mais esquerdista, né? Você que tá aqui, comenta aqui embaixo se você é empresário, se você é PJ, se você é CLT e se você concorda com esses absurdos aí. E se você prefere também que o governo cuide do seu dinheiro aí, ou você acha que você cuidaria melhor se esse dinheiro tivesse na sua mão, em vez de estar aí nesses negócios aí de INSS, FGTS, etc e tal. Comenta aí que eu tô curioso. Não sei de onde você tirou essa informação, porque eu tava muito melhor antes do seu aplicativo. Só para contextualizar, eu entrei no aplicativo porque meu sonho era estudar direito. E a faculdade de direito é extremamente cara. Então, eu trabalhava de CLT de dia e à noite eu ia para aplicativo. Estudei 5 anos de direito, me formei, hoje sou advogado. Mas assim, eu tava muito melhor antes sem o iFood, cara. Então, assim, iFood, se tiver ouvindo, se quiser ir embora pro Brasil, pode ir, cara. Ninguém tá precisando de você. Então, assim, baseado no que você tem essa informação? Baseado no que você está falando essa informação? Na minha opinião, eu trabalhava antes do aplicativo, eu trabalhava na pizzaria. Então eu tinha um fixo da noite e tinha as entregas. Que fixo eu tenho no iFood? Se você trabalhar, se você ligar o aplicativo e ficar 5 horas parado, você não vai ganhar R$1. Então assim, que benefício tem? Só que você ficar parado e for atropelado, aí você que vai perder, porque tu vai ficar uns 15 dias na maca. Então assim, que benefício é esse que o aplicativo tem que não tem? Só, desculpa te interromper. Mas a única vantagem
que tem é porque hoje tá muito difícil as coisas. Então, assim, a pessoa precisa do emprego hoje. Excelente. A pessoa precisa do emprego hoje, para receber hoje. Por quê? Porque no final do dia ela tem a agiota para pagar, tem o aluguel para pagar até a conta de luz. Então dá pra A Jota é fogo, hein? Você já ficou devendo a Jota, Vitor? Eu não, graças a Deus. Tá maluco? Senão estaria sem braço aqui. Sério, que é agiota não. Então, assim, não dá para o cara entrar no CLT para ganhar daqui a 15 dias, porque daqui a 15 dias ele já foi passado já. Então, assim, vocês não veem melhorar a vida do trabalhador. Cuidado com a Jota, Vocês você que tá assistindo vieram aqui. Piorar. E aí, usando essa necessidade, aí vocês se aproveitam dessa necessidade que o trabalhador tem para pagar taxas irrisórias. Você fala que o mercado evolui, que o mercado, que o iFood paga conforme o mercado. Só que assim, hoje tá R$ 7,50. Em 2017 estava R$ 6,00. Só que o custo de vida de 2017 para hoje, para 2025, porque ainda não tem um censo de 2026, mas o custo de vida subiu 50%. Naquela época, a gasolina era R$ 13,00. O que tem a ver com inflação? Não tem nada a ver com Para isso. hoje, para 2025, porque ainda não tem um censo de 2026. Mas o custo então, de vida vai subiu reclamar 50%. pro 9 Naquela deles época, a aí. gasolina era R$ 13,00, hoje é 6,7. Então, assim, que não tô entendendo aonde que isso é melhor do que o CLT. Excelente que você falou. Primeiro que eu não falei que é melhor ou pior, eu falei que é diferente. E aí as pessoas você falou que escolhem que é qual que melhor. ele quer. Isso é interessante, Sobre ó, o iFood realmente. agora, Aqui, ó, você que está assistindo, eu não falei que é melhor, é uma outra oportunidade, né? Trabalhar pro iFood ou ser CLT na parte de entrega aí de alguma empresa e tal. Jeitos diferentes de trabalho. Tem gente que realmente prefere ganhar mais porque faz a gestão correta aí dos recursos, né, e tal. Então ele prefere fazer entrega e ganhar mais, né, pro iFood, por exemplo. E tem gente que é mais medrosa, não tem muito controle e tal e prefere CLT, cara. E ganha menos, né? Claro que ganha menos, sobra bem menos dinheiro, infelizmente, porque eu já falei, o governo come uma boa parte. Às vezes isso é necessário para algumas pessoas. Vocês não, você não faz parte. Sim. Então, assim, você tá praticamente falando, sai do seu CLT e vem pra cá. Aqui o chicote dói menos. Chicote da é sacanagem, né? Acho que essa galera gosta de apanhar, não é Vai, possível. Só fala de chicote. Eu falei. É diferente, cara. Então tem pessoas que preferem CLT, tem pessoas que preferem trabalhar em aplicativos. Eu já ser falei autônomo, dessa parte e tal. Do jeito que vocês entenderem. Esse é o primeiro ponto, que já não é melhor, não é pior. É diferente. Cada um prefere o que quiser. Tá? A gente não tem escolha. É que você Claro não... que tem escolha. Eu vou falar meu exemplo não é rápido. advogado, Eu vou cara? falar meu exemplo rápido. Mas hoje eu sou motoboy. Eu vou falar meu exemplo rápido. O cara tem uma conta pra pagar, Denis, no final do dia. Se você for lá fazer uma entrevista de emprego, você vai fazer a entrevista de emprego, Mas você você vai mesmo- fazer a seleção. Se você passar, você só vai receber no mês seguinte. E a conta do final do dia? Eu vou fazer o quê? Mas você mesmo tá falando, ó, pô, você falou, bateu no peito, você é motoboy. Cara, você mesmo tá falando que é mais divertido ser motoboy do que advogado, cara. ó. Sim, bater o joelho na guia é muito divertido. Mas por que você não vai advogar? Mas, ó, aí eu tô falando... Pausa aí, que aí foi meio triste aí, né? O cara é super bacana, tá? A gente conversou uns minutos depois da gravação e tal. Boa parte dos motoboys vieram conversar um pouco depois da gravação. Ficou super de boa. Mas o intuito não é humilhar ninguém, né? Então eu acabei falando isso daí. Só que realmente é a verdade, né, cara? Primeiro, que ele falou, ele trabalhava de CLT de manhã e fazia algumas entregas e depois ele estudava. Cara, então as entregas do iFood praticamente pagaram a faculdade dele, que ele falou que é caríssimo fazer direito aí, né? Então, primeiro, tá reclamando aí, sendo que o iFood trouxe a possibilidade dele virar advogado. E aí o segundo ponto, cara, é justamente esse. Por que ele não vai ser advogado? Significa que fazer entrega é melhor do que ser advogado aqui no Brasil, por exemplo, né? Claro que determinadas condições. Mas é exatamente isso que ele tá mostrando pra gente. Ele usou o iFood, no bom sentido, ele usou o iFood pra fazer faculdade, terminou faculdade, e ele prefere continuar entregando pro iFood, porque provavelmente é melhor do que ele fazer aí o que ele estudou, né? Que é ser advogado. Mas desculpa aí, o intuito não é humilhar ninguém. E realmente eu tava bastante preocupado pra não fazer isso. Eu sei que outros debatentes, né? Outras pessoas aí que foram convidados pra fazer debate e tal, às vezes não tem papas na língua, né? Mas eu realmente tentei não agredir ninguém, né? Ó, a quarta afirmação aqui é que o aplicativo ele trouxe muita oportunidade para quem o mercado formal acabou rejeitando. Gente, né? A roupa do cara e tal, ele não conseguiria nenhum outro trabalho. Cara, ele pegou a bikezinha lá do Itaú, foi fazer entrega. Eu sei que Aí eu tô concorrente falando aí pra nessa vocês, parte, por exemplo. aquilo que eu já expliquei. Mas, cara, o Criou cara não oportunidade teria pra quem não tinha o cara estaria oportunidade. embaixo da ponte. Agora talvez ele não está mais. Porque agora mesmo ganhando, sei lá, 1.500, sei lá quantas entregas o cara faz, cara, ele tá tendo uma oportunidade.
Vocês já pararam para ver essa galera mais simplesinha? Mas acho que a fazendo oportunidade não falta. Pode ver, qualquer mercado aí do seu bairro, mercado grande, sempre vai estar contratando esses empregos assim, subempregos, shopping, sempre vai estar contratando. Mesmo que a pessoa esteja mal vestida, sempre vai estar precisando de mão de obra. Não é, cara. Vai lá, conversa com o morador de rua pra você ver, cara. Um morador de rua que tá lá porque ele não quer. Tem alguns que estão Boa, lá. isso que ele falou é interessante, cara. Só ver por aí, sempre tem vaga de emprego. A questão é que a galera não quer trabalhar. Tem aí vaga de emprego pagando um salário mínimo, ou até um pouco mais do que o salário mínimo aí pra ser, como ele falou, atendente aí do mercado, às vezes algum restaurante de bairro e tal. Cara, você que é empresário não tá sofrendo na hora de contratar mão de obra? Cara, é o que eu mais escuto de várias pessoas que eu converso, né? Eu converso com muita gente aqui. Todo mundo falando que falta mão de obra aí pra contratar. Então, opção tem. E aí, justamente, quem tem oportunidade, né? Então a gente tá falando de oportunidade. O cara não vai trabalhar no caixa aí, por exemplo. Por quê? Porque vai ganhar R$1.500, R$2.000 sendo caixa e ainda vai ter um monte de desconto que a gente já falou aqui do governo, etc e tal. Quem tem essa possibilidade vai pra entrega. Por quê? O que o cara faz entrega aí? Geralmente tem uma vida mais simples, né? O cara do supermercado tinha que ficar lá 6x1, etc e tal, pra ganhar R$2.000 por mês e ter um monte de desconto aí do governo em cima disso. Ou você acha que o cara vai escolher ser entregador pra tirar aí pelo menos uns 4 mil por mês aí, ter uma vida um pouco mais tranquila, inclusive, de tempo de trabalho e tudo mais. Cara, não tem escolha. Então é justamente isso que eu tô batendo o debate inteiro, cara. É uma oportunidade que a gente ajudou a criar, né? Os aplicativos ajudaram a criar e que, sim, é muito bom. Se não fosse bom, essa galera toda não viraria motoboy. Mais de 1,5 milhão de motoboys no Brasil, cara. Eu acho muito engraçado quando você começa a falar de primo pobre, quando você fala da sua vida que você trabalhou. Você acha mesmo que vocês são regra ou exceção? Do jeito que você fala nessa questão, parece que é fácil para todo mundo conquistar o que vocês conquistaram. Agora, esse trabalho... Dá uma pausa aí, porque esse daí, isso revolta, cara. Tá falando, falando de mim, falando do primo pobre e tal. Cara, o primo pobre, ele tem quase 10 milhões de seguidores agora. E são 10 milhões de brasileiros aí tentando usar o conhecimento do primo pobre pra mudar de vida, né? Porque eu comecei a seguir ele. Cara, ele se esforçava lá, ele fazia lá os corre dele, né? Como a gente fala. Então, ele fazia, de fato, as rendas extras que ele tanto ensina. E é bem bacana, porque quando a gente se encontra, né? A gente sai pra jantar, almoçar, enfim, fazer reunião, trabalhar. Sempre, cara. A gente tá andando na rua com um primo pobre, passa um motoboy, buzina e tal. Ô, você mudou minha vida. Ou a gente chega no restaurante, chega o atendente, ô, você mudou minha vida. Como? Porque ele tá sempre batendo na tecla, ensinando que tem que guardar, tem que investir e tem que, claro, fazer renda extra. O cara vai me reclamar que ele não é uma dessas exceções? É só você se esforçar aí e fazer a sua parte. Você consegue sair da situação que você tá, enfim, pra uma situação melhor. O primo é, claro, absurdamente exceção. Mas, cara, muita gente, sempre tem gente que chega, dá um toque no primo, fala, ô, obrigado, porque não é nem só pra tirar foto com ele. É realmente, obrigado porque você mudou minha vida. Por sua causa, eu consegui começar a entender melhor sobre finanças, comecei a economizar dinheiro, dei entrada numa casa, sei lá, pra mim, dei uma entrada na casa pra minha mãe, ou consegui pagar o meu casamento, consegui evoluir, né, na vida. Andando na rua com o primo pobre é muito bacana, porque todo mundo, toda hora, na calçada, em todo lugar, a galera vai lá e para o cara. Que você trouxe aqui pro Brasil é um trabalho de exploração, mano. É um trabalho que serve para explorar o trabalho. Vocês usam a tecnologia para explorar mais do mesmo, o trabalhador. Né? Então... Sabe o que a gente precisa de vocês? Mais ele fala? Absolutamente nada. O sonho do trabalhador é que vocês vão embora e deixem a gente com as demandas e ofertas. Agora que tá tudo pronto, ele quer a demanda, né? Nada mais do que isso. Ele quer só o pessoal balançando o dinheirinho na frente dele, né? Cara, isso é bem bacana. A gente tava discutindo aqui no bastidores. Demanda é a coisa mais difícil de você ter. Pergunta pra qualquer empresário, lojista aí, qual que é o pior perrengue dele? É vendas. Ele não tem a demanda pra vender o tanto quanto ele queria. Claro que tem várias formas, né? De se melhorar isso. Isso que a gente ajuda aí com os empresários que estão com a gente nos nossos programas de aceleração e tudo mais. Só que é interessante porque toda semana vem 1 ou 2 pessoas querendo criar aplicativo, marketplace, etc e tal. E a coisa mais difícil que tem é você organizar tudo. Imagina, antes do iFood, cara, tinha um monte de restaurante que queria vender mais, tinha um monte de gente com preguiça de sair de casa para ter que comprar no restaurante. Antes do iFood era praticamente só pizza que tinha para você pedir em casa. Não tinha muita opção. Por quê? O iFood chegou, entendeu, olha, as pessoas estão querendo comer hambúrguer. Uma das coisas que mais vende no iFood é hambúrguer. Tá querendo comer hambúrguer. Aí os restaurantes, então tá, então eu vou fazer hambúrguer.
hambúrguer para vender. Beleza, e aí juntou isso ao longo de muitos anos, com muito suor e muito dinheiro, para isso começar a funcionar. E aí, paralelo também, não tem entregador, então o restaurante precisa de entregador para entregar, então vem aqui entregador. Então, no iFood é mais difícil ainda, porque são 3 partes, né? É o consumidor que compra as coisas, é o restaurante que vende, é o entregador que entrega. Organizar tudo isso parece fácil, mas não é. É a coisa mais difícil que tem. Então, sempre, toda semana tá vindo gente querer pegar minha mentoria, enfim, para a empresa dele. Só que fazer o aplicativo é fácil, cara. Mas eu gastei 100 mil reais, 1 milhão de reais para fazer o aplicativo. O problema é seu, fazer o aplicativo é fácil. O difícil é fazer as pessoas usarem o aplicativo. E é justamente esse esforço que todas essas empresas fazem. E aí agora, depois que a gente gastou bilhões de reais, mais de 8 mil colaboradores diretos aí dentro do iFood, só do iFood, fora das outras empresas. Depois que toda essa galera aí fez um baita esforço, aí o cara me vem falar pra ir embora e dar toda a demanda pra ele. Até parece, né? Se você falar pra mim que qualquer pessoa pode entrar no aplicativo para trabalhar, isso não é oportunidade, isso é um jeito de explorar as pessoas que têm condições mínimas. Mais do mesmo, a gente eu não vou trabalha falar no nada. aplicativo não é para ficar rico, é para sobreviver. Se o mercado fosse ruim, a galera de aplicativo, a galera sairia do aplicativo e iria fazer outra coisa melhor. Fazer o quê, Denis? Exatamente. Que culpa eu tenho que o mercado tá ruim? O país, é isso que eu tô falando. A economia funciona como? Todo mundo prospera quando o país prospera. Quando o país estagna, as pessoas começam a se debater pelo dinheiro que tem na mesa lá. Cara, tá pagando melhor, um pouco melhor no aplicativo, eu vou fazer aplicativo. Eu não sei fazer outra coisa, eu vou sei fazer entrega, eu vou fazer entrega. Mas trabalhar com aplicativo de entrega é uma profissão. É uma profissão que não é valorizada. E não é valorizada porque empresários não valorizam a mão de obra. Tem nada a ver. Eu queria ver se a gente tivesse condições de parar um mês o aplicativo, para onde que vocês iam? Tem nada a ver. Caramba, quero ver. O mercado de construção civil é mais fácil. Cara, vai causar o caos, claro. Um monte de gente vai ficar chateada aí. Mas quem vai sair mais chateado são eles, cara. O iFood tem caixa aí, os aplicativos têm caixa para segurar a conta aí por alguns meses aí. Mas e eles? Isso mostra exatamente o que eu falei, cara. Quem mais tá ganhando são eles por causa dessas oportunidades aí. Então, bem interessante porque realmente, se tudo parar, a gente consegue ver realmente quem estava precisando mais, né? Como eles ficam falando, o iFood precisa. Claro que precisa deles. Mas no caso aqui, não é tanto assim. E aqui também entra aquilo que eu falei, sei lá, uns minutos atrás aqui, que justamente essa parte aí de confusão que tá tendo é o que a gente tá tentando começar a solucionar, inclusive com esse debate aí. Começar a trazer isso para que as pessoas comecem a ver o que acontece nos bastidores, que geralmente realmente é briga entre motoboy e aplicativo. Essa discussão que a gente provocou, é o primeiro vídeo aí que tá falando mais sobre isso, então, se Deus quiser, bastante gente importante vai assistir isso daqui e vai continuar essa discussão. E o que eu falei lá, que falta o governo. O governo aí que tá fazendo nada aí, como a maioria das vezes, e ele que precisava ajudar a organizar isso, porque é o que eu falei, é uma nova forma de trabalho, então não dá para encaixar nem totalmente em PJ e nem totalmente em CLT. Então, beleza, então como que a gente vai fazer isso, cara? É com ajuda, né, dos aplicativos, os motoboys e os governantes. Faltam os governantes, cadê os governantes aí? A afirmação é que é melhor ser um entregador de aplicativo do que um CLT. Não, primeiro a gente tem que comparar laranja com laranja, banana com banana. Então, se a gente está falando de CLT aqui, né? Trabalhador, motoboy e CLT, entrega e CLT. Cara, se aqui a gente está falando de uma média de ganho aqui de 4 conto, então CLT de 4 conto. Entendi. CLT de 4 contos é o que eu falei, ele vai ganhar menos de 3,5, cara. E ainda a empresa tá gastando 6. Mas peraí então, você falou menos de 3,5, aí você tá falando que então essa outra parte faz o que acontece com ela? O que acontece? Isso é imposto? Que você paga e nunca retorna? Ou isso o empregador tá pagando pro trabalhador ter quando ele precisar do benefício? Porque esse dinheiro continua sendo do entregador, do trabalhador. Deveria ser, né? Não, sim, porque quando o cara se afasta, ele vai pegar INSS, qualquer benefício que ele for pegar, quem que pagou foi o trabalhador mesmo, descontou o trabalho dele. Esse dinheiro é dele. Esse dinheiro não é de mais ninguém. Perfeito. E esse dinheiro não vai para lugar nenhum outro a não ser do trabalhador. Porque quando você sai, você tem FGTS. Exatamente. Então, tudo isso que você falou... Pausa, vamos falar de FGTS. Já falei muito, mas agora vamos detalhar um pouco mais. Cara, FGTS e INSS é de seu dinheiro, é dinheiro do CLT, que o governo tá pegando para ele fazer a gestão. Ele tá ganhando juros, que você não tá ganhando, o CLT não tá ganhando, e eu vou provar isso fazendo umas contas aqui. E ele tá falando, cara, você que tá assistindo, você prefere que o governo pegue seu dinheiro e ele faça a gestão do seu dinheiro, ou você prefere receber o seu dinheiro inteiro e você fazer a gestão? Você acha que o governo tá fazendo um bom trabalho com o nosso dinheiro?
dinheiro, cara. Todo mundo paga, né? Você acha que ele tá fazendo um bom trabalho? Só olhar ao redor aqui no Brasil. Claro que não, né? E pra você ter ideia, falando de dinheiro aqui, de juros que eu bato na tecla. Cara, imagina uma pessoa que acumulou 100 mil reais em FGTS durante 10 anos que ele trabalhou aí. Cara, 100 mil reais com os juros do FGTS, se eu não me engano é uns 2, 3% mais TR, taxa de referência, enfim. Depois pesquisa quem quiser aí. Mas isso daí dá metade ou até, dependendo do momento, dá 1/3 dos juros da Selic, né? Da renda fixa, por exemplo. 100 mil reais do CLT que ficou parado 10 anos lá no FGTS com o governo, depois de 10 anos, esse dinheiro vai ter virado mais ou menos uns 170, 160 mil reais. 100 mil virou 160 mil em FGTS aí. Se você tivesse pegado esse dinheiro e colocado no banco, numa renda fixa, então um investimento praticamente sem risco aí, os mesmos 100 mil reais em 10 anos teriam virado 300 mil reais. Então é quase o dobro do negócio. E agora você me fala, você prefere que o governo fique com o seu dinheiro, fique com seus juros e faça esse péssimo trabalho que ele faz, né? Que a gente conhece? Ou você prefere pegar o seu dinheiro, fazer ele render muito mais, inclusive isso na renda fixa. Imagina se você investir como o Primo Pobre fala, então. Vai render muito mais ainda. Então, boa. Deu um react divertido aqui. O intuito desse debate, né? O fato da gente ter aceitado participar desse debate é justamente o que a gente falou, é trazer essa discussão que é realmente importante. Tem um sofrimento dos dois lados, não dá pra ver, mas tem o sofrimento do lado dos aplicativos, tem o sofrimento do lado dos motoboys. Se Deus quiser, esse vídeo aí vai cair nas mãos aí de algumas pessoas corretas que vão tomar algumas atitudes para continuar essa discussão mesmo e melhorar todo esse mercado aí de aplicativos, principalmente aqui na parte de delivery, né, que é o nosso, junto agora que tem novas empresas e tudo mais. E esse debate também foi realmente para trazer discussão, não foi apenas para criar short, para criar cortes aí, para ficar famoso na internet, foi realmente para trazer benefícios aí para todos os lados. Você que curtiu aí, primeiro, né, já curte aqui, já faz tudo que você tem que fazer aí, clica no link que a gente deixou na descrição aqui, que é o vídeo oficial, o debate, ficou bem divertido, ficou bem bacana, eu não tinha assistido ainda. Comenta aí o que você achou de cada ponto, o que você achou de tudo, a gente se vê no próximo vídeo aí também.